Era um belo dia de sol como qualquer outro, na área de conservação de Guanacaste, na Costa Rica, em 1997. A vegetação estava florescendo, os animais estavam prosperando. Tudo parecia simplesmente perfeito. Mas, de repente, vários caminhões apareceram no horizonte. Eles fizeram um caminho através do parque e então, por incrível que pareça, despejaram toda a carga que estavam carregando bem no meio da área e simplesmente foram embora. Mas o que esses caminhões estavam carregando era bem estranho. Eram inúmeras cascas de laranja. Durante o ano seguinte, mais de 1000 desses caminhões misteriosos dirigiram para esse belo local, despejando uma quantidade gigantesca de 12.000 toneladas de cascas de laranja sobre a terra. Será que o dono desses caminhões estava tentando arruinar a paisagem? Ou será que esse despejo era algum tipo de ato super estranho de vandalismo ou protesto? Será que ele estava tentando limpar a área de sua flora e fauna para seus próprios meios, usando um impedimento estranho e totalmente natural? Bom, fique confortável, pois vamos dar uma olhada nessa estranha história do homem contra a natureza, assim como algumas outras parecidas. Ok, para chegar ao fundo dessa bagunça laranjada, precisamos voltar até 1976. Foi quando Daniel Jansen e Winnie Hawks se formaram na Universidade de Princeton e começaram a focar suas carreiras em garantir um futuro para ecossistemas de florestas tropicais ameaçadas. Eles se tornaram ecologistas na Universidade da Pensilvânia e trabalharam como conselheiros por muitos anos, na área de conservação de Guanacaste. Embora o país cobre apenas 0,03% da superfície da Terra, a Costa Rica, por incrível que pareça, corresponde a 6% de toda a biodiversidade do planeta. E com certeza Jansen e Hawks queriam que continuasse assim. No entanto, em 1995, a empresa de sucos de frutas Del Oro instalou uma grande fábrica e extensos plantios perto dessa área de conservação, exatamente na fronteira entre a Costa Rica e a Nicarágua. A organização de conservação inicialmente queria adquirir essa terra, ansiosa para manter sua floresta a salvo dos perigos e poluições da industrialização. Mas Jansen e Hawks de repente perceberam que havia um acordo a ser feito, um acordo do qual ambos os lados iriam se beneficiar. Em troca da fronteira, Del Oro teria permissão para despejar seus resíduos no parque de conservação. De fora, um acordo que permitia uma corporação transformar uma área de conservação em um depósito de lixo era insana. Mas Jansen e Hawks estavam confiantes de que garantir essa fronteira para a organização de conservação, independente dos inconvenientes, era uma vitória. No entanto, antes que o plano perfeito pudesse ir adiante, certas condições tinham que ser atendidas. Primeiro, Del Oro só podia despejar resíduos agrícolas, principalmente cascas e polpa de laranja. Segundo, não era permitido o uso de pesticidas em suas plantações. Então, nenhum produto químico nas cascas iria prejudicar as plantas nativas. Também era necessário limpar as laranjas de seu óleo de limoneno, que Del Oro fez com prazer, pois poderia vendê-lo para uso em produtos de limpeza doméstica. E, finalmente, os resíduos de laranja só poderiam ser despejados em lugares do parque que antes eram usadas para a pastagem de gado. Em geral, eram áreas onde a qualidade do solo era pobre. Para Del Oro, era um preço bem estranho, mas pequeno a pagar, por poder se livrar dessas cascas e polpa de laranja de outra forma inúteis, de graça. Então eles concordaram. O plano de Jansen e Hawks estava em andamento, e eles estavam tão confiantes de que estavam fazendo a coisa certa que fecharam um acordo para receber 1000 caminhões de cascas de Del Oro anualmente durante 20 anos. Em outras palavras, quer dizer que mais ou menos 250.000 toneladas métricas de cascas de celulose seriam despejadas na Terra. O que raios eles estavam pensando? Mas infelizmente, o plano foi interrompido, quando uma empresa rival ficou com inveja, chamada Chico Fruit. Anteriormente, tendo que revisar todos os seus sistemas de descarte de resíduos, a Chico Fruit ficou com inveja do quão fácil a Del Oro conseguiu despejar suas cascas de resíduos no Parque Nacional. Então, eles acabaram processando para impedir isso. Eles alegaram que o despejo era perigoso, com pilhas de cascas podres e moscas causando perigos para os moradores e a vida selvagem. A Chico Fruit também iniciou uma guerra total na mídia, denunciando que o projeto da casca de laranja estava destruindo o Parque Nacional. Mesmo tudo sendo apenas Pulp Fiction, a campanha de difamação da Chico Fruit funcionou e fez o país inteiro se virar contra Del Oro. O clamor público foi tão grande que o caso foi parar na Suprema Corte da Costa Rica, apesar das evidências de grupos ambientalistas como a Rainforest Alliance, garantindo que o projeto era ecologicamente seguro. A Suprema Corte foi contra Del Oro. No fim das contas, o projeto foi encerrado, mas as 12.000 toneladas de cascas de laranja, já despejadas em 3 hectares de terra, ficaram para trás. Com o tempo, o projeto acabou sendo totalmente esquecido, pelo menos até 16 anos depois. Uma equipe de pesquisadores da Universidade de Princeton, depois de ler sobre o experimento da casca de laranja, decidiu voltar ao local para descobrir o que havia acontecido. Mas quando chegaram, eles não conseguiram encontrar. As cascas simplesmente desapareceram.
enquanto procuravam por qualquer vestígio das cascas perdidas. A equipe acabou ficando perdida em uma floresta tropical bem espessa, até que eles encontraram uma placa velha amarela e quebrada em gigantescas trepadeiras na selva. Eles acharam estranho, porque a placa era estranhamente familiar com uma que eles usaram anos atrás, para identificar o solo de baixa qualidade onde as laranjas foram descartadas. Foi quando eles perceberam. A placa que eles encontraram na selva era a mesma que eles usaram para identificar o lugar estéril onde ocorreu o despejo. Cara, nem M. Night Shyamalan conseguiria fazer uma reviravolta tão boa. Acontece que as cascas de laranja transformaram totalmente a paisagem árida. Depois de inspecionar toda a área, a equipe de Princeton descobriu um aumento incrível de 176% na biomassa acima do solo, em uma área de quase 3 hectares. Eles encontraram uma figueira tão grande que foram necessárias 3 pessoas para conseguir fechar um abraço. E entre os galhos foi avistado uma taíra, uma doninha da floresta tropical do mesmo tamanho de um cachorro pequeno. Que gracinha! No entanto, o que mais surpreendeu a equipe foi a rica diversidade de copa das árvores. Eles contaram 24 espécies de árvores, com as mais comuns sendo associadas a florestas antigas. Um forte contraste com as pastagens não tratadas a mais ou menos 91 metros de distância, onde a equipe contou apenas 8 espécies de árvores. Em outras palavras, esse pedaço de terra que antes era totalmente estéril, simplesmente virou uma floresta tropical saudável e vibrante. Alguns podem pensar que foram feijões mágicos, mas esse era o plano de Jansen e Holowax o tempo todo. O local havia sido originalmente invadido por espécies de gramíneas invasoras. No entanto, as gramíneas foram sufocadas sob as toneladas de cascas de laranja e decompostas em um composto argiloso e bem rico. As laranjas prensadas foram perfeitas para a tarefa, pois tiveram seu limoneno removido, o que impede o crescimento das plantas, e as cascas decompostas forneceram ao composto nutrientes poderosos como potássio, nitrogênio e fósforo. Esse composto rico em nutrientes forneceu um terreno exuberante para as plantas nativas se firmarem e crescerem. Com apenas 16 anos para prosperar, junto das condições climáticas perfeitas da Costa Rica, uma floresta tropical inteira nasceu. Mas espera aí, antes de você sair procurando cascas de laranja pelo seu bairro para tentar transformar a sua cidade em uma floresta, esse resultado incrível que vimos aqui é um caso especial. Isso acontece porque a Costa Rica fica perto do Equador, ou seja, é quente e úmido o ano inteiro, proporcionando um clima perfeito para que as coisas se decomponham e cresçam rapidamente. Táticas semelhantes usadas em outras partes do globo, onde temperaturas baixas podem atrasar esse processo ou impedi-lo totalmente. Então, esse fenômeno da floresta realmente foi um caso das cascas de laranja sendo despejadas no lugar certo, na hora certa. Mas todo esse potencial das cascas de laranja não para apenas em restauração das florestas. Essas cascas estão sendo observadas pelos cientistas para vários outros tipos de uso. Liderando está a Orange Peel Exploitation Company. E sim, isso parece como uma sociedade de supervilões de um super nicho. Apesar do nome, a OPEC, na verdade, não está cometendo nenhum tipo de crime. E sim, se dedicam a encontrar maneiras de usar cascas de laranja para salvar o mundo. Eles começaram a pesquisar o uso de cascas de laranja como potencial biocombustível, uma alternativa mais ecológica a combustíveis fósseis que nossos carros consomem atualmente. E para reduzir os resíduos de plástico descartável, a empresa Emplas está procurando usar cascas de laranja como material para uma variedade de bioplásticos. Então você pode acabar tomando seu suco de laranja em uma caixa de plástico feita com cascas de laranja. Caramba! Mas o potencial de salvar o mundo das cascas de laranja não para por aí, porque pesquisadores da Universidade de Granada projetaram um método de filtragem de águas residuais usando cascas de laranja descartadas. A decomposição química das cascas significa que elas podem filtrar toxinas como a amônia, por exemplo, purificando a água e tornando ela segura para consumo. Isso pode salvar a vida de milhões de pessoas, garantindo que elas tenham acesso a água limpa e fresca. Caramba, tem alguma coisa que essas cascas não podem fazer? E aí? Você achou esse plot twist da laranja previsível? Então deixe o seu like. Mas se você ficou tão surpreso quanto aqueles pesquisadores, então deixe um comentário e me diz o que você achou que fosse acontecer. E antes de te mostrar mais transformações naturais, por que você não vai em frente e clica naquele lindo botão de se inscrever? Tudo feito? Maravilha. E agora, qual transformação maluca temos a seguir? O café da floresta tropical. Não há nada melhor do que uma xícara de café quente para acordar de manhã cedo, embora nós não somos os únicos que curtem uma cafeína. Assim como nós, as florestas se movem mais rápido com uma xícara de café em seu sistema. Inspirados pelo experimento das cascas de laranja, o pessoal da Universidade do Havaí decidiu testar o café para ver se eles poderiam restaurar uma floresta tropical empobrecida. As árvores bebem bastante, então, para regenerar uma floresta tropical, vai ser necessário muito café. Mas ainda bem que eles não entraram no Starbucks e pediram 20 mil cappuccinos de baunilha para a viagem. Não, ao invés disso, eles usaram os resíduos.
Embora nós pensamos no café como um grão, na verdade ele começa a vida sendo uma baga. Depois que as bagas de café são colhidas, quase 50% delas acabam como resíduos, porque sua polpa vermelha brilhante é descartada para chegar até a semente. Mas dessa vez, em vez de jogar as cascas das frutas no lixo, elas foram coletadas por pesquisadores. E então, num estudo realizado em 2018, foram jogadas em um terreno desmatado. A terra foi explorada durante anos como pasto de gado, além de ser dominada por capim invasor, que pode crescer até incríveis 5 metros de altura. Seria necessário um aparador de grama do tamanho de um caminhão. Essa grama super alta bloqueia a luz das árvores nativas e as impede de crescer. Então, para combater isso, os pesquisadores espalharam meio metro de cascas de café em cima das gramíneas do pasto, o que acabou sufocando a folhagem, fazendo ela se decompor. O calor intenso do processo de compostagem destruiu todos os sistemas radiculares das gramíneas invasoras. Não só isso, mas a grama decomposta misturada com a polpa do café criou um solo fértil rico em nutrientes também. A mistura perfeita para as plantas, mas não muito para humanos. Imagina só uma xícara quentinha de terra. No entanto, as árvores adoram esse composto de café e cresceram como se tivessem combustível de foguete no sistema. Depois de 2 anos, os pesquisadores descobriram que o terreno estéril estava agora 80% coberto por uma nova copa de árvores, algumas com 5 metros de altura. Isso incluiu algumas espécies tropicais que podem crescer até 18 metros de altura. Eles compararam as árvores com um terreno adjacente que não havia sido coberto com a polpa de café, e descobriram que as árvores alimentadas com café eram fenomenais 4 vezes mais altas em média do que o terreno não tratado. A cafeína em seu sistema deu um mega surto de crescimento. Então, se o café faz as árvores crescerem mais rápido, será que pode ser usada em maior escala para ajudar a combater os efeitos humanos do desmatamento em massa? Bom, não exatamente. Afinal, esse método tem alguns pontos negativos também. A polpa do café em decomposição atrai muitas moscas e insetos, que afetam qualquer pessoa que viva nas proximidades. Embora comprar um mata-mosca possa ser um pequeno preço a se pagar pelo benefício de um planeta, infelizmente, fertilizante de café pode causar danos em corpos d'água. Ou seja, isso pode acabar sendo levado para rios e córregos, causando crescimento excessivo de algas, pois os ricos nutrientes que dão impulso às árvores também podem sobrecarregar as ervas daninhas. Na água, isso pode desencadear a proliferação de algas gigantes, que podem perturbar os delicados ecossistemas de rios e lagos. E não só isso, mas a polpa do café também pode conter vestígios de pesticidas nocivos, que podem acabar poluindo a água. Então, sim, o fertilizante de café tem seus benefícios, mas é melhor ser usado com moderação. Se encontrarmos o equilíbrio certo, podemos manter as florestas tropicais do mundo inteiro bem frutíferas. A Grande Muralha Verde da China. O grande deserto de Gobi cobre mais de 800 mil quilômetros ao norte da China, e graças a mudanças climáticas está ficando cada vez maior. Esse é o deserto que mais cresce em toda a Terra, consumindo mais de 3.600 quilômetros de área verde todos os anos, transformando todo o lugar em terrenos baldios secos, áridos e inóspitos. A causa dessa rápida desertificação é o resultado da frenética revolução industrial que aconteceu na China no início do século XX. Embora o país tenha agora a segunda maior economia do mundo, isso ocorreu às custas do desmatamento em massa e do sobrepastoreio, que devastou a madeira e os recursos hídricos do país inteiro. Essas terras e florestas agora esgotadas estão sendo consumidas pelo deserto e estão, preocupantemente, se aproximando de grandes centros populacionais como Pequim. Portanto, para combater o Gobi, o governo chinês elaborou um plano utilizando uma de suas maiores habilidades. Eles iriam construir uma grande muralha, só que verde, enquanto imagens como essa, criadas através de uma maravilha mais moderna chamada Photoshop, pode aparecer na sua mente quando eu digo Grande Muralha Verde na China. Mas a verdade é que não é uma grande muralha construída para resistir ao deserto. Ao invés disso, na verdade é uma vegetação gigante e muito cara. Em 1978, a China iniciou o ambicioso programa Three North Shelter Forest, cujo objetivo era bloquear a expansão do deserto de Gobi, plantando árvores. Apenas durante os últimos 40 anos, mais de 8 milhões de hectares de floresta foram criados, e ao redor de 340 mil quilômetros quadrados de deserto foi totalmente revertido. Para você ter uma ideia, isso é bem maior do que o estado inteiro do Novo México. Caramba! E não está pronto ainda. O programa está previsto para gerar mais de 35 milhões de hectares de floresta nova até 2050. O sucesso foi tanto que em 2020, o programa Shelter Forest restaurou 93,24% do deserto de Maosu, em uma floresta exuberante com a vegetação fértil. Mas infelizmente, nem tudo sobre essa muralha verde são maravilhas. Durante os primeiros anos desse projeto, a monocultura era praticada. É onde se planta apenas uma variedade de espécies de árvores, não nativas e de rápido crescimento.
Embora esses esforços pareçam incríveis de cima, essas árvores esgotam o solo de nutrientes e água, fazendo com que as populações de árvores nativas sofram e acabem morrendo. Não apenas isso, mas essas florestas de espécies únicas correm um grave risco de serem exterminadas por cepas de doenças e um efeito dominó. Então, apesar dessa muralha verde ter aumentado a cobertura arbórea em 32% entre 2000 e 2015, houve uma perda líquida de 6,6% de florestas nativas antigas. E a investigação na área também descobriu que os agricultores estavam cortando as árvores nativas para arrecadar dinheiro e plantar as novas árvores. Se você disser a um cara para ganhar dinheiro rápido, ele vai querer cortar caminho, ou nesse caso, cortar as árvores. Ironicamente, o deserto de Gobi acabou tendo um ecossistema mais saudável do que as florestas artificiais, que tentam parar o seu avanço. Na verdade, é o lar de uma grande variedade de flora e fauna, como o majestoso leopardo das neves, ou o camelo bactriano de 2 corcovas. Podemos ver que a coisa realmente tá feia, quando um deserto tem mais vida do que uma floresta artificial. Reconhecendo o problema, o governo chinês lançou uma série de proibições ao redor do país quanto ao corte de florestas naturais entre 2014 e 2017. E em vez de plantar apenas monoculturas, eles se adaptaram ao plantio de espécies nativas de árvores, arbustos e ervas, aumentando a biodiversidade do grande ecossistema que estão criando. Os agricultores agora são pagos para plantar plantas nativas, deixando os crescimentos antigos em paz. E assim, a Grande Muralha Verde mudou tudo e tornou-se um próspero benefício para o mundo. Parece que Pequim pode respirar aliviada, por enquanto. Piquenique na Lua. O Vale de Wadi Rum, no sul da Jordânia, é uma paisagem tão seca e estéril que foi apelidada de Vale da Lua. Se bem que com suas areias vermelhas e penhascos escarpados, você pode achar que está em Marte. O lendário diretor de cinema Ridley Scott com certeza pareceu pensar assim, já que usou esse lugar para gravar o filme Perdido em Marte. Mas você não vai encontrar Matt Damon acampando por aí hoje em dia, pois está localizado na segunda nação mais pobre em água do mundo inteiro. A Jordânia tem apenas mais ou menos 150 metros cúbicos de água por pessoa por ano, enquanto os Estados Unidos têm mais de 9.000 metros cúbicos de água para cada pessoa. Mas o Wadi Rum consegue ser ainda mais seco. Entre março e dezembro, quando o deserto tem sua estação mais úmida, a precipitação em média é de apenas 5 milímetros por mês. Isso é praticamente uma colher de água. Embora você nunca possa fazer uma luta de água no Wadi Rum, é um ótimo lugar para fazer um piquenique. Estando entre as dunas áridas do deserto, Rum Farm está florescendo. A maior fazenda da Jordânia se estende por praticamente 2.000 hectares ao todo, produzindo mais ou menos 20.000 toneladas de batatas, 10.000 toneladas de cebola e milhares de toneladas de frutas como pêssegos, peras, figos e laranjas, todos os anos. Então, como cultivar em um lugar que não tem água? Então, vista de cima, Rum Farm está disposta em uma série de campos circulares concêntricos, que parece bem familiar. Espera aí, eu já vi isso em algum lugar. Será que Ridley Scott acabou trazendo alguns alienígenas para a Terra durante as filmagens? Brincadeira. Nada de intervenção alienígena aqui. A água é extraída de um aquífero subterrâneo, que pode extrair água de 30 a 400 metros de profundidade na Terra. As bombas puxam a água até a superfície, onde ela irriga os campos circulares, usando uma rampa giratória com bicos de irrigação. Para conservar a água e evitar que ela escape para o ar seco do deserto, os túneis de polietileno envolvem algumas das culturas menos resistentes e ajudam a protegê-las das temperaturas extremas do deserto. Os agricultores também plantaram suculentas resistentes e leguminosas, fornecendo cobertura do solo para o cultivo. O conteúdo de gel das plantas suculentas reduz a temperatura da superfície do solo e reduz o efeito da areia movediça, enquanto retira bem pouca água das próprias culturas. Essa é uma técnica muito parecida aos métodos agrícolas antigos usados há milhares de anos pelos antigos egípcios e nabateus. Portanto, é uma técnica testada e comprovada. Mas de onde que eles tiraram essa ideia para começo de conversa? Não que eu esteja dizendo que são alienígenas nem nada disso, mas... Enfim, transformar o deserto em terra fértil foi uma grande vitória para a Jordânia. Atualmente, o país importa 98% de seus alimentos, mas agora, com as colheitas em expansão no Wadi Rum, isso pode fazer com que o país fique mais autossuficiente. No futuro, cultivar o deserto pode não ser mais um conceito tão estranho. Na verdade, pode se tornar um método que outros países vão adotar conforme a população global continua crescendo e o mundo fica mais faminto. É preocupante que a Organização de Comida e Agricultura calculou recentemente que a produção de alimentos precisa ser dobrada para atender às demandas da crescente população mundial. Ou seja, o mundo vai precisar produzir mais alimentos nos próximos 40 anos do que foi produzido nos últimos 8.000 anos. Bom, dito isso, mais alguém a fim de virar um fazendeiro comigo? No Saara? No entanto, nem todos os desertos podem ser verdes.
Embora possa parecer um terreno baldio e estéril, os desertos são recursos ricos que fornecem ao mundo minerais vitais, como gesso, nitratos e potássio. E mais de 50% do cobre do mundo vem de desertos no México, Austrália e Chile, enquanto desertos na China e nos Estados Unidos são literalmente minas de ouro. Então, converter esses desertos em terra agrícola iria comprometer esses tesouros. Ao invés da água evaporar e deixar para trás esses minerais preciosos que são essenciais para um solo fértil, ela acabaria sendo absorvida pelas lavouras. Portanto, embora os humanos sejam responsáveis por algumas das transformações mais extremas no terreno natural do mundo, não podemos mudar tudo para atender nossas necessidades. Lembre-se disso da próxima vez que você for no mercado. E aí, qual dessas transformações da natureza mais chocou você? E quais lugares você gostaria de visitar? Diz aí nos comentários abaixo. Muito obrigado por assistir e até a próxima!